que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Mas
da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Imparável, Lucas Neto na área, estamos ao vivo aqui, né, Creiton? O Creiton estava agora há pouco fazendo brincadeira de anel, pessoal. Eu não sei que diabo é isso. Ele fica jogando um anel, é um negócio que tem uma brincadeira nova que ele inventou, que você joga o anel pra cima e aí ele disse, é tão gostosa essa brincadeira, definitivamente eu vi que ele tá numa fase descoberta, acabou de completar 18 anos, faz parte do show, e nós estamos aqui encerrando, inclusive, Creitinho, a nossa promoção de carnaval, 40% de desconto. Se você pegou, você pegou. Se não pegou, não pega mais, certo? Nós cravamos 40% de desconto, inclusive no curso de docas do Ceará, guarda portuário.
E você pode pegar agora o seu curso, moço, moça. Invista em você. Você que perdeu tempo nesse carnavalzão aí, macho. Tá liso, lascado. Carnaval é pra quem tem dinheiro, moço. Você tá liso. Lascado, gastou o que não tinha com cerveja. Ô, vida réia cruel, né? Que tu tem montado pra ti, Baitinga. Hoje eu vou dar aula do decreto 8.033. Eu vou marcar os dispositivos que podem cair na sua prova. Tá certo? O que é que você faz? Você compartilha com mais gente essa transmissão, porque não custa nada, não arranca o chaboque do dedo, transmitir a informação de que eu estou ao vivo para outras pessoas, cretinho. Então vamos lá. Eu tenho 2 convites para você. O primeiro, aproveita essa promoção de carnaval. O segundo, compartilha essa transmissão com mais gente. Lucas, qual é o cupom, macho, que eu uso aí para poder pegar o curso de docas, completar? O cupom é AbreVagasOBJ. AbreVagasOBJ, tá bom? Você vai acessar o nosso site, inclusive encostando o seu celular e a câmera nesse QR Code, você tem acesso ao site e você vai escolher o curso que você quer. Se for docas, escolha lá o curso de docas, só colocar lá no campo pesquisar docas. E você vai, na hora de fechar seu investimento, sua compra, colocar o cupom AbreVagasOBJ. Tem uma novidade que vai subir no curso de docas, que é aqui o edital verticalizado e os flashcards, pessoal. Alguns flashcards para algumas disciplinas, tá? Vão subir, ó. Já apareceu aqui para mim a campanha de carnaval, né? Que tá acabando agora não quer sair, mas saiu. Né? A campanha de carnaval do AbreVagasOBJ, que é o nosso cupom de desconto. Então vai subir toda a parte específica e vão subir alguns flashcards das disciplinas importantes aqui também. E vai subir um edital verticalizado, a gente está fazendo por concurso, por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou mostrar como é a nossa nova formatação, vou abrir aqui na Tora, estou num dos cursos aqui, edital verticalizado da PP Ceará, eu sei que vai formar também, vai entrar também para docas nessa semana, tá? Mas é desses moldes aqui que vai subir, ó. Como é que funciona o edital verticalizado? Agora, nós fizemos toda uma análise da banca organizadora. Tem uma mensagenzinha minha para ti aqui. Aí tem aqui, ó. Olha que top isso aqui, Creiton. Creiton, isso aqui é de balançar a cabeça do concurseiro. Você já balançou a cabeça de um concurseiro, Creiton? Nunca, né? Eu vou nem salvar, Creiton. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Pode aumentar mais, Creiton? Isso aqui, ó. Só pra galera ver, olha aqui, ó. Isso aqui agora vai ter peso, recorrência e você é quem vai calcular a sua dificuldade. Então, todo o edital de docas também vai subir isso aqui, tá? Aí vão ter as informações do último concurso ou, no caso de docas, da banca organizadora IDIB, né? Então, a gente vai ter a análise completa dos assuntos que você tem que focar mais na reta final. Eu acho isso aqui incrivelmente incrível. Incrivelmente incrível. Fico redundante de propósito, tá, Baitinga? Isso aqui realmente é para quem quer decolar na preparação. Creito, isso aqui não tá fenomenal não, Creito? Olha aqui. Olha aqui, ó. Peso de cada assunto. Recorrência de cada assunto. O cara só vai calcular a dificuldade. Para quem não sabe, isso aqui é para saber qual é o nível de importância, né? Para quem não sabe o que é o PRD, esse P é de peso, aqui é recorrência, aqui é dificuldade. Esse score é a somatória de ambos, né? Somatória de ambos. Esse ONU significa ordem numérica de urgência. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que você vai estudar num dia informática e português, tá? Informática e português. Para PP Ceará. Só um exemplo. Eu sei que eu estou numa aula para docas, mas isso é para PP Ceará. Um exemplo. Aí você viu aqui que o primeiro assunto de português é compreensão de texto. O peso é 1.5. A recorrência desse assunto de 1 a 3 é 3. A dificuldade, vamos imaginar que seja 2, sua. Somando isso aqui, deu 3 mais 2, 5. 6.5. 6.5. Aí vamos pegar aqui da informática, primeiro assunto. Conceitos e fundamentos básicos da informática. Peso 0.5. Recorrência 1. Ou seja, isso não cai tanto quanto isso. Dificuldade que tu tem? 3. Vamos somar 3. Só um exemplo, tá? Da dificuldade. 3 mais 1, 4. Deu 4,5. Deu 4,5. Então, qual é o primeiro assunto que você tem que estudar no dia? Esse aqui. E esse aqui vai ser o segundo. Dá para fazer para cada assunto, ó. Ficou mais top de você montar o seu cronograma com base em peso, recorrência e dificuldade. Para o concurso de docas, isso vai subir dentro de uma semana. O objetivo sempre é entregando a mais do que o que você espera. Eu fico muito feliz pelo novo time pedagógico que eu estou formando, um time realmente disruptivo, um time envolvido em entregar conteúdos interessantes, um time que tem trabalhado fortemente para montar flashcards, para montar os guias rápidos consolidados de consulta, e eu estou coordenando de perto. Inclusive, esses guias rápidos de consulta vão subir como presente para vocês. Os flashcards, algumas disciplinas vão subir como presente para vocês. E a gente está entregando o que há de melhor. Sem contar que no próprio curso de docas do Ceará, que é esse aqui, na mentoria mais plano de estudo, deixa eu clicar aqui, Cretinho.
na mentoria mais plano de estudo, tem uma mentoria aqui que eu fiz agora atual, ó, que é pós-edital, em que eu faço todo esse escalonamento, assunto por assunto, o que é que tem mais importância para a prova. Eu falo um a um, então não tem como você estudar errado para esse concurso, especialmente em se tratando de uma reta final, tá bom? Então tudo que o objetivo faz é entregar o que ninguém entrega. A gente pega tudo que as outras pessoas fazem e a gente faz diferente. Olha, todos os cursos estão fazendo isso, todo mundo está dando uma aula. Eu quero saber um edital verticalizado com base em PRD. Todo mundo está fazendo ciclo de estudo para as pessoas, mas entregando do jeito que o professor imagina, não do jeito que a pessoa, o próprio concurseiro tem que aplicar. Todo mundo está entregando só as básicas do DOCAS. A gente está entregando as específicas. É por isso que eu vou começar uma aula agora do Decreto 8.033 e vou marcar os pontos que são mais importantes, certo? Eu quero que você estude a lei dos portos, só com base no que eu falei, e eu quero que você estude esse decreto também, que é o 8.033, só com base no que eu vou falar. Então chega de conversa, Cretinho, vamos começar a trabalhar o Decreto 8.033. Imparável Decreto 8.033 de 2013. Ele regulamenta a exploração dos portos organizados e das instalações portuárias. Regulamenta os detalhes também da Lei 12.815 de 2013, que é a Lei dos Portos. Nós vamos destacar aqui nesse bloco os artigos que são imprescindíveis para a sua leitura, tá certo? O que é que você tem que ir para a prova, tem que levar para a prova? Primeiro ponto, o artigo 2º, né? O artigo 2º. Só que antes eu quero que você veja o artigo 1º e esse parágrafo único, ó, que fala que o decreto vai regulamentar o que eu falei agora há pouco, a exploração de portos organizados e instalações portuárias. Lembrando que os conceitos de porto organizado e instalações portuárias são dadas pela Lei dos Portos, inclusive já objeto do nosso estudo, Lei 12.815. Diz o parágrafo único que o poder concedente será exercido pela União. E isso é óbvio, por isso que guarda portuária é federal. É tanto que quando eu falo de portos, eu lembro da União, eu lembro da MPF, Ministério Público Federal, eu lembro da Polícia Federal em eventual investigação, porque está tudo ligado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, tá bom? Então está ligado à União. Então o poder concedente acerca de toda a exploração dos portos organizados e das instalações portuárias não vai ser feito pelo Estado, não vai ser feito pelo município, vai ser feito pela União Federal. Artigo 2º, sem prejuízo de outras atribuições previstas na legislação específica, compete à União, então, que é o poder concedente, elaborar o plano geral de outorgas do setor portuário, disciplinar conteúdo, forma e periodicidade de atualização dos planos de desenvolvimento e zoneamento dos portos, definir diretrizes para a elaboração dos regulamentos de exploração dos portos, aprovar a transferência de titularidade dos contratos de concessão, de arrendamento ou de autorização, com autorização devida da ANTAC, aprovar a realização de investimentos não previstos nos contratos de concessão. Perceba alguns verbos que são importantes aqui no que o poder concedente fará. Eu vou destacar disciplinar, eu vou destacar aprovar, eu vou destacar elaborar. Então, quando a tua prova de concurso vier trazendo alguma questão sobre qual é o papel do poder concedente no que diz respeito à exploração dos portos organizados e à exploração das instalações portuárias, tu já vai lembrar que é disciplinar, aprovar e elaborar. O que vem depois são tratos de uso portuário, pessoal. E aí eu não quero você feito bocó, desculpa aqui a palavra chula, querendo decorar isso. Eu tenho dito isso desde a Lei 12.815, que é a Lei dos Portos. Você não nasceu para decorar esse troço, você nasceu para entender. Então quem é que vai elaborar um planejamento acerca de onde é que cada porto vai estar instalado? A União. Quem é que vai disciplinar o conteúdo e o período em que haverá o plano de desenvolvimento e zoneamento dos portos, as zonas em que os portos estarão instalados? A União. Quem é que vai elaborar um plano geral para o setor portuário? O Estado é que não é a União. Então eu não vejo dificuldade em você desbravar o artigo 2º. Não vejo, tá? Não vejo dificuldade. Aí eu já quero automaticamente que você se reporte ao artigo 3º agora. Então eu estou já começando a marcar os principais aqui desse decreto. Diz que sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei, compete à ANTAC. A ANTAC é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. É ela que vai ser a agência reguladora responsável por fiscalizar os portos brasileiros. Agência reguladora que tem características de agência reguladora. Então, quais são os papéis da ANTAC? Perceba, olha os verbos. Analisar a transferência de titularidade de contrato de concessão.
Analisar as propostas de realização de investimentos. Arbitrar na esfera administrativa os conflitos de interesse e controvérsias sobre os contratos não solucionados. Você percebe que todo e qualquer verbo, se eu me estender mais aqui pelo artigo 3º, ó, se eu me estender aqui no 4, no 5, eu vou ver verbos como arbitrar, apurar de ofício ou por provocação práticas abusivas, elaborar um relatório, analisar, aprovar transferência, arbitrar, de novo. Perceba, são verbos que estão ligados à fiscalização. Então, cabe à ANTAQ, anote isso, fiscalizar as atividades dos portos. Fiscalizar. Então, o verbo aqui, analisar, fiscalizar, arbitrar. Analisar, fiscalizar, arbitrar. Quem é que faz isso? A Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Importante, então, a leitura do artigo 3º do decreto oriundo do nosso estudo. Artigo 4º, o que é que diz aqui? Sem prejuízo de outras atribuições, compete à administração do porto estabelecer o regulamento de exploração do porto e decidir sobre conflitos que envolvam agentes que atuam no porto organizado, ressalvadas as competências das demais autoridades. Lucas, eu estou me confundindo. Em uma primeira leva, você falou de atribuições do poder concedente. Em uma segunda leva, você falou de atribuições da ANTAQ. E nessa terceira leva, presente no artigo 4º, você está falando da competência da administração do porto. Elas não se confundem, mas elas se parecem. Qual é a sacada que você tem que ter? Quando falar da União como poder concedente, eu tenho atribuições de caráter geral. Quando eu tiver a ANTAQ como órgão fiscalizador, eu tenho atividades de caráter de fiscalização. E quando eu tiver a administração dos portos, eu tenho atividades de administração interna. Então, por exemplo, ó, se eu estiver falando do regulamento geral dos portos, isso é uma atitude do poder concedente, da ANTAQ ou da administração do porto? Do poder concedente. Agora, se eu estiver falando de um regulamento de exploração de um porto só, quem vai estabelecer esse regulamento vai ser a administração do porto. E quem é que vai fiscalizar se esse regulamento foi aplicado ou não? A Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Então perceba, ó, estabelecer o regulamento de exploração do porto. Isso é quem? A administração do porto. Decidir sobre os conflitos que envolvam agentes que atuam onde? No porto organizado. Então qual é a grande sacada aqui? Falou de sistemática geral, é o poder concedente à União. Falou de fiscalizar, regular, aplicar regras, sanções, punições, dirimir conflitos. Fiscalização. Eu estou falando da ANTAQ. E falou de algo ligado ao porto, como estabelecer regras para o próprio porto, cabe a quem? A administração do porto. Tá bom? A administração do porto. Beleza? Então até aqui para mim tá super de boa a nossa análise. Beleza? Show de bola. Vamos embora, vamos embora. Artigo 5º diz assim, a licitação para a concessão e para o arrendamento do bem público destinada à atividade portuária será registrada pela lei. Perfeito. A realização dos estudos prévios de viabilidade técnica, econômica e ambiental do objeto do arrendamento ou da concessão observará as diretrizes do planejamento do setor portuário de forma a considerar o uso racional da infraestrutura e do acesso aquaviário e terrestre. Não tem nada a ver eu querer decorar o óbvio. Eu só estou dizendo que se eu vou realizar um estudo de viabilidade técnica da exploração de determinado porto, faz-se útil e necessário que a gente tenha o quê? Que a gente tenha o devido faro por parte do agente público. Que a gente tenha o devido faro por parte da ANTAQ. Que a gente tenha o devido faro por parte do poder concedente, que é a União. E o devido faro por parte do porto organizado. Então o artigo 6º está de boa no que diz respeito ao decreto oriundo do nosso estudo. Não tem nenhum tipo de sistemática dificultiva. Tá bom aqui? Eu quero agora, propositalmente, que você suba de nível. Eu quero que você vá aqui para esse dispositivo que eu vou mostrar agora. Ó, vamos lá. Artigo 8º, o edital da licitação. Beleza? Artigo 8º, o edital da licitação. O edital definirá os critérios objetivos para o julgamento da licitação e disporá sobre... Por que licitação? Porque para que haja serviço nos portos, o poder concedente precisa que alguém da iniciativa privada participe de uma licitação, não é verdade? Então essa licitação tem que existir. Ele está trazendo aqui no artigo 8º os detalhes de como é que vai funcionar a licitação para que haja a contratação dos serviços no serviço dos devidos portos. Aí ele fala, para a licitação acontecer, ela vai ter que dispor sobre o objeto, sobre a área,
sobre o prazo, sobre a possibilidade de prorrogação do contrato. Os prazos, os locais, os horários, a forma de recebimento da documentação. Cara, não precisa você ficar decorando isso. Até porque isso é base para qualquer procedimento de licitação. A licitação que vai fazer com que o serviço ligado aos portos aconteça vai obedecer objeto, prazo, locais, horários, critérios, relação dos envolvidos. Concorrência vai ser respeitada, não tem segredo. Eu só quis destacar o 8º pela questão de que você precisa saber que esses serviços serão realizados por meio de licitação pública, tá bom? Beleza, eu só quero que você saiba disso. Não vai decorar nada de licitação e de procedimento licitatório. Automaticamente, você vai ter que pular aqui. Eu estou pegando os pontos mais importantes do decreto 8033, que é o decreto que regulamenta tudo da Lei 12.815, que é a Lei dos Portos, no que diz respeito à organização dos portos organizados e das áreas territoriais em que os portos poderão funcionar. Tá ok? Então vamos adiante. Olha, eu quero que você pule propositalmente aqui para esse dispositivo que eu vou falar agora. Ó. Vamos lá. Artigo 25. Pronto, é a partir daqui que eu quero que você leve. Ó. Artigo 25. Da exploração direta ou indireta de áreas não afetas às operações portuárias. As áreas não afetas às operações portuárias e suas destinações serão previstas no plano de desenvolvimento e zoneamento do porto. Para a exploração indireta dessas áreas, a administração do porto submeterá à aprovação do poder concedente a proposta de uso da área. Então, assim, qual é a sacada que a gente pega daqui? Para que haja a exploração de um serviço no porto, a administração do porto vai submeter à aprovação do poder concedente. Qual é o poder concedente? Já sei, a União. Então, todo tipo de situação que envolva o porto, eu preciso chamar para o jogo quem? A União. Para o fim desse decreto, considera-se não afeta, aqui é um conceito. Eu tenho muito aberto os olhos dos senhores para toda vida que se tiver um conceito, você decorar. Dentro da Lei dos Portos, tudo que é conceito que está lá, você tem que saber. E aqui no decreto eu estou fatiando e dizendo, saiba esse conceito. Saiba esse conceito. Você não sabe, precisa saber de tudo. Eu já falei 1 milhão de vezes, você tem que ser generalista porque tem que ser generalista e profundista no que mais cai. Então vamos lá. O que é uma área não afeta as operações portuárias? É a área localizada dentro da poligonal do porto organizado e, de acordo com o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto, não seja diretamente destinada ao exercício das atividades de movimentação de passageiros, movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinados ou provenientes de transporte aquaviário. Daqui um negócio que pode cair. A área não afeta, a área localizada fora ou dentro da poligonal do porto organizado? Dentro. E de acordo com o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto, não é diretamente destinado ao exercício das atividades de movimentação de passageiros. Nem na movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ao proveniente de transporte aquaviário. Então, essa área, chamada área não afeta as operações portuárias, ela não é a área em que os passageiros passam, mas ela está dentro da poligonal, ou seja, dentro de uma área específica para movimentação de quê? De quê? Transporte aquaviário. Movimentação de qualquer tipo de transporte aquaviário. Lucas, então ela é diretamente o exercício de movimentação de passageiros? Não. Nem diretamente a movimentação e armazenagem de mercadorias. Mas ela é destinada ao proveniente do transporte aquaviário. É uma área poligonal que não faz parte do objeto fim dos portos. Leva isso para a prova. Se você não entendeu nada, leva só isso. A área não afeta as operações portuárias, é uma área que não se destina para o objeto fim dos portos. Pronto. É isso que você vai levar e é assim que eu creio que possa cair na sua prova. Vamos adiante. Artigo 26. Artigo 26. Serão exploradas mediante autorização, lembrando que a autorização é uma das formas de fazer com que os sistemas portuários aconteçam. Formalizada por meio de celebração de um contrato de adesão, as instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado, compreendendo as seguintes modalidades. Aí é importante, nós sabemos quais as modalidades que existem na área do porto organizado, tá? Na área, serão exploradas mediante autorização, vamos pegar a palavra-chave aqui, deixa eu organizar a sua vida. Ó. Autorização, mediante autorização, formalizada por meio de contrato de adesão, que é um contrato onde só uma parte pode se manifestar, né? Uma parte vai dizer como é que deve acontecer. As instalações portuárias localizadas fora do porto organizado. Nós já definimos o que é que está fora do porto organizado. Que é tudo que não está ligado à atividade fim dos portos.
Agora eu vou saber quais são as modalidades em que haverá o sistema de autorização mediante contrato de adesão fora do porto organizado. E aí eu tenho que saber essas modalidades. Terminal de uso privado, estação de transbordo de carga, instalação portuária pública de pequeno porte e instalação portuária de turismo. De novo, terminal de uso privado, estação de transbordo de carga, instalação portuária pública de pequeno porte e instalação portuária de turismo. Nós temos, então, dentro desse diapasão, que fora da área do porto organizado existem algumas modalidades. Essas modalidades são essas: terminal de uso privado, estação de transbordo de carga, instalação portuária pública de pequeno porte, instalação portuária de turismo. Guarde isso como elemento indissociável para a sua prova, certo? Guarde essa informação. Artigo 27, também aposto ele como possível para a tua prova. Os interessados em obter autorização de instalação portuária poderão requerer junto a quem? A ANTAC, a qualquer tempo, mediante a apresentação dos seguintes documentos, entre outros, que poderão ser exigidos pela ANTAC. Quais os documentos para se obter a autorização de instalação portuária? Aqui é importante. Quais os documentos que o cara tem que ter para conseguir a instalação portuária? Ele quer uma autorização para ter uma instalação portuária. 1. Declaração de adequação do empreendimento às diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário, emitida pelo poder concedente, que é a União. Tá? Então ele tem que ter o quê? Primeira palavra-chave. Uma declaração de que ele se adequa às regras que a União concede para ele conseguir construir o porto. 2. Memorial descritivo das instalações, com as especificações estabelecidas pela ANTAC, que vai ter que conter a descrição do poligonal, a descrição dos acessos terrestres e aquaviários, a descrição do terminal, a especificação da embarcação tipo por berço, a descrição dos principais equipamentos de carga e descarga das embarcações, o cronograma físico e financeiro para a implantação das instalações portuárias. Decorar é a maior besteira que você vai fazer agora na sua vida. Vai por mim. Diante da sua prova, imagine que se o cara quer autorização para a instalação portuária, ele quer ter essa autorização, o poder concedente vai ter que intervir e ele vai ter que apresentar junto à ANTAC o mínimo necessário para que aquela construção possa ser validada. É basicamente isso. E aí você fala de quê? De descrição dos acessos terrestres, descrição do terminal, especificação da embarcação, como é que ela vai ser, medições, se vai ter área de carga, de descarga, enfim, os detalhes que são necessários. Tá certo? Detalhes que são necessários. Adiante. Artigo 28. O poder concedente poderá determinar a ANTAC, estou marcando 28, tá? O poder concedente poderá determinar a ANTAC a qualquer momento, em consonância com as diretrizes do planejamento das políticas do setor portuário, a abertura de processo de chamada pública para identificar a existência de interessados na obtenção de autorização de instalação portuária. Ou seja, é possível que o poder concedente União determine a ANTAC, vá lá, faça uma chamada pública para que as pessoas possam validar se esse que quer construir a instalação portuária realmente tem moral para fazer isso. O povo, o que é que o povo está achando sobre isso? Então é possível que o poder concedente, diante dessa situação, possa realizar um procedimento de consulta ao povo chamado chamamento público, tá bom? Artigo 29. O instrumento da abertura de chamamento ou de anúncio público, cujos extratos serão publicados no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico da ANTAC, indicará obrigatoriamente os seguintes parâmetros: a região geográfica na qual vai ser instalada a instalação portuária, o perfil das cargas a serem movimentadas, a estimativa do volume de cargas ou de passageiros a ser movimentado nas instalações portuárias. Parágrafo 1º. O perfil de cargas a serem movimentadas será classificado conforme uma ou mais das seguintes modalidades. Vamos lá, vamos por partes. Primeira parte. O que é que tem que conter no Diário Oficial da União, a título de parâmetros, no chamamento público? O que é que o povo tem que ficar sabendo? O que é que tem que ser expresso nesse chamamento público? A região geográfica que vai ser instalada a instalação portuária, o perfil das cargas que vão ser movimentadas, é grande, é pequena, é perigosa, é tóxica, a estimativa do volume de cargas ou de passageiros a ser movimentado nas instalações próprias. O perfil das cargas, aí vem o parágrafo 1º, a serem movimentadas será classificadas conforme uma ou mais das seguintes modalidades. Qual é o perfil dessas cargas? Como é que se identifica esse perfil? Granel sólido, granel líquido e gasoso, carga geral ou carga containerizada, que é as que vem
nos containers. Esse aqui é o perfil de cargas. Perfil de cargas. E aí, pessoal? Eu estou aqui na função de professor com o intuito de mostrar para você o que é que você tem que ler e muitas vezes aprender e que pode cair na prova. Eu não quero que você se torne um expert, pelo menos para esse concurso, no que diz respeito a esse assunto. Você tem que saber acertar a questão da prova e depois se livra disso. Depois só no seu trabalho em que você vai lidar com isso. O meu papel é só facilitar os pontos que podem cair na prova. Então, esses aqui são sistemáticas de releitura. Quando você estiver lendo e relendo esse decreto, esses dispositivos aqui, tu vai ter que prestar mais atenção. Tá certo? Tu vai ter que prestar mais atenção. Beleza? Vamos lá. Olha aqui. Artigo 31. Poderão ser expedidas diretamente, independentemente da realização de processo seletivo público, as autorizações de instalação portuária quando 1. O processo de chamado ou anúncio público for concluído com a participação de um único interessado. Ou não existir impedimento locacional à implantação concomitante de todas as instalações portuárias solicitadas. Beleza? Mais um que eu estou marcando como importante. Artigo 31 para a sua prova. Vamos lá. Vamos lá. Depois do 31, não quero que você vá para o contrato de adesão. Você vai chegar aqui, no Conselho de Autoridade Portuária. Artigo 36. Será instituído em cada porto organizado um Conselho de Autoridade Portuária, órgão consultivo da administração do porto. Quais as competências do Conselho de Autoridade Portuária? Cabe a ela sugerir. Não confunda sugerir com decidir. Então vamos lá. Se é conselho, não decide. Quem decide é a autoridade portuária. O Conselho de Autoridade Portuária sugere algumas coisas. 1. Alterações do regulamento de exploração do porto. Alterações no plano de desenvolvimento e zoneamento do porto. Ações para promover a racionalização e otimização do uso das instalações portuárias. Medidas para fomentar, que significa desenvolver a ação industrial e comercial do porto. Ações com o objetivo de desenvolver mecanismos para atração de cargas. Medidas que visem estimular a competitividade e outras medidas e ações de interesse do porto. Então perceba que o Conselho Consultivo da Administração do Porto, o órgão consultivo da administração do porto, é um órgão que vai aconselhar e não decidir nada. Alteração do regulamento, Conselho Consultivo, né? Órgão consultivo. Alterações do zoneamento do porto, da área de zoneamento. Quer ouvir conselhos? Procure quem? O Conselho de Autoridade Portuária, o órgão consultivo da administração do porto. Então cabe ao órgão consultivo de administração do porto um papel muito importante. Cada conselho de autoridade portuária será constituído pelos membros titulares e seus suplentes, do poder público sendo. Quem são os membros e suplentes do poder público e da classe empresarial? Vamos ver. Do poder público, 4 representantes da União, dentre os quais será escolhido o presidente do conselho, um representante da autoridade marítima, um representante da administração do porto, um representante do estado onde se localiza o porto e um representante dos municípios onde se localizam o porto ou os portos organizados abrangidos pela concessão. Vamos por partes? Se isso aqui é o que pode cair, por conta da formatação da tua banca organizadora, que já cobra isso, vamos decorar. Aqui não tem o que aprender. Você tem que saber que no Conselho de Autoridade Portuária existem membros titulares e suplentes. Do poder público eu tenho 4 representantes da União, sendo que será escolhido o presidente do conselho no meio desses 4. Um é representante da autoridade marítima, um é representante da administração do porto, um é representante do estado onde se localiza o porto, um é representante dos municípios onde se localiza o porto ou os portos organizados abrangidos. Esses são os representantes do poder público. Quem é representante da classe empresarial? Eu tenho 2 representantes dos titulares de arrendamentos de instalações portuárias, um representante dos operadores portuários, um representante dos usuários, e eu ainda tenho os representantes das classes dos trabalhadores portuários. Tá? Então vamos lá. Iniciativa privada, que é a empresa, classe empresária, representantes do poder público e representantes dos trabalhadores portuários, onde eu vou ter 2 representantes dos trabalhadores portuários avulsos e 2 representantes dos demais trabalhadores avulsos. Beleza? Aliás, dos demais trabalhadores portuários. Então, em síntese,
nós podemos dizer que dentro desses conselhos nós vamos ter representantes do poder público, representantes da classe empresarial e representantes da classe de trabalhadores portuários, certo? Representantes das classes de trabalhadores portuários. Deu para entender isso, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, deu para entender? Show de bola, massa demais. Olha, eu julgo esses como os dispositivos que mais podem ter questões na sua prova. Aí você vem para as disposições finais, especificamente na leitura do 41. A participação de um representante da classe empresarial e outro da classe trabalhadora no conselho de administração ou órgão equivalente da administração do porto, quando se tratar de entidade sob controle estatal, deverá estar prevista nos estatutos sociais das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Ele só diz que essa representatividade deve estar no contrato social. Só isso. Vamos ver como é que a banca poderia trazer questões sobre esse assunto. Vamos lá. Chegou a hora da gente treinar um pouco. Questão de número 1. De acordo com o artigo 16 do Decreto 8.033, vamos lá. Em relação à exploração dos portos e das instalações portuárias localizadas dentro da área do porto organizado, exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado ao poder concedente. Esse poder concedente vai poder fazer o quê? Como eu disse, tudo que falar de licitação vai manter a regra da licitação. O que é que o poder concedente faz diante de uma situação dessa? Ele adjudica o objeto, ele confirma o objeto. Adjudicar significa confirmar, decidir. Confirmar, decidir. Então, quem é que decide? Quem é que confirma? O poder concedente. Então, o gabarito seria de adjudicar o objeto. Vamos para a questão de número 2. De acordo com o artigo 9º, assinale a opção que apresenta o critério que é utilizado de forma combinada ou isolada para julgamento nas licitações de concessão e de arrendamento dos portos e das instalações portuárias localizadas dentro da área do porto organizado. A gente havia falado, inclusive, nisso hoje e na aula passada. Nós temos o gabarito qual? Maior capacidade de movimentação. Maior capacidade de movimentação. Isso está no artigo 9º desse decreto, tá? Então, dentro ou fora do porto organizado, o critério que é utilizado de forma combinada ou isolada para julgar as licitações de concessão e de arrendamento é o maior capacidade de movimentação. Beleza? Esse é o critério principal. 3. São modalidades de instalações portuárias. Um dos assuntos que mais eu destaco contigo hoje foi esse. Localizadas fora da área do porto organizado, de acordo com o decreto 8.033. Qual aqui? Ele está pedindo uma, né? Que é modalidade. Aí tem o item A. Item A. Instalação portuária de turismo, indústria portuária, instalação portuária pública de pequeno porte. Não, nós estudamos que é a estação de transbordo de carga, terminal de uso privado e instalação portuária pública de pequeno porte. A gente estudou isso. Eu disse que isso estava no artigo 26, lemos inclusive hoje esse dispositivo. Então, leia e releia o artigo 26 do decreto 8.033. O decreto 8.033, não se esqueça, ele regulamenta a lei dos portos. Então, sempre é importante você dar uma olhada na legislação dos portos, né, para começar a estudar o decreto 8.033. Primeiro você estuda a legislação dos portos, lei dos portos, que é a lei 12.815, né, de 2013, e aí depois você começa a estudar o decreto 8.033, que regulamenta essas regras específicas na legislação dos portos. Beleza? Continue forte estudando, que uma hora a conta fecha. YouTube. Galera do YouTube, eu peço a gentileza dos senhores. Tanto na lei dos portos quanto nesse decreto, só leia com mais força os dispositivos que eu marquei. Tá? Você tem que acreditar num processo específico. E o processo específico é esse. Porque para chegar a essa conclusão, nós fizemos todo um apanhado de tudo que foi prova que já foi feita na história, não só pela tua banca, DIB, para saber o que é que mais é cobrado, né? Para saber o que é que mais pode ser cobrado nesse concurso. Tá certo? Então a gente chegou a essa conclusão de que não queremos que o nosso aluno estude tudo. Ele tem que ser profundista, principalmente nos temas que nós estamos especificando. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a desbloquear pelo menos os pontos mais importantes que podem cair nesse decreto e nós continuaremos fazendo aulas da parte específica para você que vai fazer o concurso de docas do Ceará para agente portuário. Tamo junto, até depois do fim, faça uma excepcional noite e até a próxima. I wonder where
We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust.